Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Desculpem pelo sumiço, eu sei que eu sumi bastante tempo, mas eu não vou prometer que eu vou ficar postando vídeo sempre, porque infelizmente não, felizmente a vida ela vai acontecendo e muitas coisas vão nos impedindo de fazer as coisas que são realmente importantes pra gente. E o YouTube é muito importante pra mim. Eu espero estar me dedicando mais agora, né, a partir desse momento do ano e da minha vida também, a me dedicar às redes sociais, a me dedicar ao YouTube, porque eu quero muito, nesse momento que a gente está vivendo, tanto política como socialmente, me posicionar mais e mostrar para vocês meu ponto de vista, as minhas vivências, as coisas que estão acontecendo ao meu redor e mostrar para vocês que a gente deve se importar sim com todas essas coisas e que a nossa voz, ela é importante, ela deve ser e ela merece ser ouvida por outras pessoas. Outras pessoas merecem ouvir o nosso posicionamento, as nossas vivências também. O vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, é um vídeo que eu já vi algumas outras influencers fazendo, principalmente uma que eu adoro muito, que é a Nathalie Neri. Ela postou um, acho que ontem, não sei se foi ontem, mas eu assisti ontem, das 29 lições que ela aprendeu aos 29 anos de idade dela. Eu vou postar as 30 lições que eu aprendi nos meus 30 anos. Pra quem não sabe, eu fiz aniversário no dia 5 de maio e vai sair um pouco tarde esse vídeo, mas eu vou fazer porque maio é o mês do meu aniversário, então qualquer dia é dia para que eu possa estar fazendo esse vídeo. Eu espero ajudar vocês, eu espero também mostrar para vocês um pouco das coisas que realmente eu aprendi durante esses 30 anos, né? Muito tempo de vida que eu tenho. A primeira coisa que eu acho que é muito importante, pelo menos pra mim, foi a gostar de fazer as unhas. Acho que a Nathalie também falou isso no vídeo dela, mas de uma maneira um pouco diferente. Eu gosto de fazer as minhas unhas. Eu ultimamente não tenho feito mais em casa, tô usando alongamento. Minha unha não é assim, ela tá um pouco mais fragilizada, mais quebradiça, mas eu tenho gostado muito de fazer as unhas, de me sentir com as unhas feitas, não sei, como uma coisa de meio que recupera a sua dignidade, entende? Então tem sido bem legal pra mim essa questão. Minha autoestima está sendo construída de uma maneira muito legal. Eu tenho gostado muito disso. A segunda coisa que eu aprendi, a segunda lição que eu aprendi com os meus 30 anos foi que eu preciso de ajuda. Nem sempre vai ser fácil pra mim, nem sempre vai ser uma coisa prazerosa pedir ajuda do outro. Porque quando a gente pede ajuda, querendo ou não, a gente se mostra vulnerável e mostrar a minha vulnerabilidade não é uma coisa fácil pra mim. Então, agora eu sei, né? Eu entendo que eu preciso em alguns momentos pedir ajuda. Nem sempre eu vou estar seguindo essa intuição de pedir, mas eu já entendo que eu não posso fazer tudo sozinha, que eu não posso abraçar o mundo. Não vai dar certo, então às vezes eu vou precisar sim pedir ajuda para as pessoas. A terceira coisa que eu aprendi foi a dizer não. É muito difícil você dizer não, principalmente pra você mesmo, né? Quando a gente diz não pra gente é meio que, eu não sei explicar, mas é uma sensação meio esquisita porque a gente acaba vivendo numa realidade que a gente tem que se permitir tudo e a todo momento, e dizer não para o outro também é um pouco também é difícil porque a gente vive nessa questão de que a gente precisa ser uma boa menina, precisa ser legal, precisa ser bondosa com as pessoas. Só que nem sempre isso vai ser possível. Dizer não para outras pessoas é uma questão de saúde mental também. Você não pode permitir que outras pessoas tirem de você mais do que você está disposta a dar. A quarta coisa que eu aprendi nesses meus 30 anos foi a não dar 100% de mim em tudo. É muito complicado quando a gente vem de uma realidade de muita autocobrança, a gente entender que a gente não precisa dar 100% de nós em tudo, porque se a gente fizer isso, a gente vai se desgastar, nossa mentalidade ela vai ficar muito pesada, muito complicada de se viver, porque a gente vai estar constantemente dando tudo da gente em tudo. Isso foi uma lição que eu aprendi tem pouquinho tempo, mas que é uma coisa que eu considero muito importante, porque a gente não pode, a gente tem que escolher quais coisas merecem a nossa energia e quanto de nós merece aquela determinada energia também. A quinta coisa que eu aprendi foi a fazer terapia. Eu voltei a fazer terapia, acho que acredito que tem uns 2 meses mais ou menos. Isso tem me ajudado muito a voltar os meus pensamentos para mim mesma, a me entender como a protagonista da minha vida e não querer estar ali como stand-by, como auxiliar todo mundo em suas respectivas conquistas e deixar de lado
me deixar de lado, né? Deixar de lado as minhas necessidades, o que eu preciso, porque essa vida quem tá vivendo sou eu, a minha vida, a vida da Isabela. Então eu preciso estar no centro da minha vida, ser a minha prioridade, porque a única pessoa que não pode viver sem mim sou eu mesma. E a sexta coisa que eu aprendi foi exatamente isso, de na terapia, essa questão de me colocar em primeiro lugar e não em último lugar. Eu lembro quando a minha psicóloga me falou quais as minhas prioridades, eu falei as 3 coisas que seriam mais importantes para mim. E ela falou, e você? Fica onde? E foi quando eu tive esse choque, assim, que realmente eu não dava prioridade para mim, para as minhas necessidades. Eu acabava me colocando em último lugar quando sobrava tempo, e raramente vai sobrar tempo, porque um dia tem 24 horas, e 24 horas é muito pouco para uma pessoa que se cobra e dá 100% de si em tudo. A sétima coisa foi uma coisa que também foi um pouco difícil para mim aceitar, mas que é muito importante, que eu tenho construído essa ideia, essa perspectiva há um tempo, que é a priorizar o meu descanso, aceitar o meu descanso, né? Antes eu não conseguia, quando eu parava para descansar, parecia que eu estava abrindo mão de tudo. Eu sempre tinha aquele sentimento de peso, de eu preciso estar lendo uma coisa, eu preciso estar fazendo uma coisa, eu preciso estar fazendo isso, isso e isso, enquanto eu estou descansando. E o meu descanso é muito importante, porque é a maneira como a gente vai recarregar as nossas energias. Então o que acontecia é que eu fazia tudo ao mesmo tempo, eu fazia 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e quando vinha esse cansaço, esse beirava o burnout, como a minha psicóloga falou, que era esse momento que eu não prestava para nada, eu ficava completamente improdutiva, e de ter momentos que eu não conseguia sequer levantar da minha cama, porque eu estava tão cansada, tão exausta, minha mente estava tão pesada, que parecia que tinha um peso sobre o meu corpo que não me possibilitava sequer levantar da minha cama, tomar um banho para a faculdade. Eu acabei perdendo aulas por causa disso, porque eu não conseguia descansar. Então, quando esse cansaço vinha, ele vinha de uma maneira muito mais intensa e acabava me prejudicando muito. A oitava coisa que eu aprendi foi a ler por prazer. Eu acho que quando a gente vem de uma realidade acadêmica, a leitura se torna um peso pra gente. Porque toda semana tem texto, todo dia tem livro, tem isso, tem aquilo. A gente tem que construir trabalho, tem que construir fundamentação teórica, tem que construir TCC. E a leitura acaba sendo muito pesada pra gente. E eu gosto de ler, eu amava ler, mas eu acabei não tendo tempo para isso. Hoje em dia, ontem foi um dia bem legal para mim, porque uma das minhas amigas, ela me perguntou como que eu arranjava tempo para ler tanto, e isso, assim, foi um sentimento de, cara, eu venci na vida, porque eu realmente sempre quis ser essa pessoa que gosta, que é reconhecida por ler bastante. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não leio para os outros verem que, ai meu Deus, você tá lendo muito. Não, eu leio porque eu realmente gosto de ler. Eu gosto de comentar filmes, eu gosto. Filmes não, filmes também, mas eu gosto de comentar livros, eu gosto de falar sobre essas histórias, de debater sobre os nossos pontos de vista. É muito legal pra mim, e realmente ler é uma parte muito importante da construção da minha personalidade, e ser reconhecida como uma pessoa que gosta de ler e que lê bastante é uma coisa muito legal, um sentimento muito bom. A nona coisa que eu aprendi foi a estudar por prazer. Foi muito difícil pra mim quando eu entrei na faculdade, porque eu já entrei com 26 anos de idade. Então eu vim de um momento de curso pré-vestibular que eu estava muito intensa ali, estudando, estudando, estudando. E estudar para mim passou a ser uma obrigação e não por prazer. Não pelo prazer do conhecimento, pelo prazer de descobrir coisas novas, mas porque eu precisava estudar, porque eu precisava passar no Enem, porque eu precisava tirar uma nota boa na prova, e não pelo prazer realmente de estar aprendendo algo novo. Então estudar por prazer é algo que eu estou ainda construindo em mim, mas que hoje em dia eu consigo já me ver e me fazer isso de uma maneira muito mais saudável. A 10ª coisa que eu aprendi foi a respeitar as pessoas. É muito difícil você respeitar as pessoas quando você não tem essa noção de que você não está respeitando o tempo do outro, o momento do outro. Você quer que seja agora, você quer que tudo seja muito rápido, muito automático. Então respeitar o outro, respeitar o tempo do outro, o momento do outro, as especificidades do outro é muito importante. Eu tenho aprendido e tenho construído isso em mim também. A 11ª coisa foi a cuidar da minha raiva. Não parece, mas eu sou uma pessoa que sente muita raiva. Eu sou uma pessoa que tem esse sentimento muito forte, mas que raramente eu vou externalizar. Em alguns momentos de surto de raiva, eu gritava, eu falava alto, eu sabe, essas coisas, mas eu aprendi muito a cuidar disso, porque ter raiva é normal. A gente vive numa sociedade extremamente doente, extremamente não
que não tá evoluindo e não quer evoluir, não é porque não consegue, é porque não quer mesmo. Então é difícil você viver sendo uma mulher negra, sendo uma mulher pobre, sendo uma mulher periférica como eu sou, mas cuidar da minha raiva tem sido um processo legal e eu tenho aprendido a catalisar, não sei se catalisar, mas a aplicar a minha raiva em coisas que sejam boas para mim, boas para os outros e não acabar guardando tanta raiva e do nada explodir uma pessoa por conta de nada ou por uma coisa bem pequena que ela tenha feito. A 12ª coisa que eu vou colocar aqui, eu ouvi também no vídeo da Nathalie Neri, que ela falou que remédios ruins também são cura. E isso é uma verdade muito grande, porque nem sempre o que vai nos curar vai ser algo que a gente vai gostar de estar fazendo. Então é muito importante a gente ter essa perspectiva de que às vezes esses remédios, nessas coisas que a gente vai estar fazendo não vão ser tão gostosas de fazer, mas vai servir para nos curar. A 13ª coisa que eu tenho aprendido é a gostar de limpar o meu espaço, gostar de me ver num espaço limpo, num espaço organizado. É uma coisa que é muito importante para mim e eu tenho gostado muito de fazer, uma coisa que tem me proporcionado muita satisfação poder limpar o meu quarto, limpar a minha escrivania, limpar a minha cama e até o espaço do meu namorado também, quando eu estou na casa dele, porque acaba sendo um espaço que um lugar onde eu passo muito tempo, então é muito bom ver aquele lugar como ver aquele lugar limpo e organizado. A 14ª coisa que eu aprendi nesses meus 30 anos foi a gostar de café. Uma coisa muito simples, eu sempre via muitos youtubers, muitas pessoas que eu admirava falarem muito de café e eu ficava, ai, não gosto, não é tudo isso, é superestimado. Mas não, gente, café é muito bom, principalmente esses que são de torra média, esses mais gourmetizados, são muito gostosos e fazem bem, entre aspas, né? Claro que tudo em excesso não faz bem, mas que me deu assim uma satisfação poder tomar um café bom, é muito gostoso também e foi uma coisa que eu aprendi nesses meus 30 anos de vida. A 15ª coisa que eu aprendi, eu ainda estou desenvolvendo, foi algo que minha psicóloga ela me alertou há um tempo, mas que não é fácil de você romper, que é se importar menos com a opinião dos outros. Quem vive a sua vida é você, no caso quem vive a minha vida sou eu, não devo me importar tanto com a opinião dos outros, principalmente com opiniões negativas a respeito do seu corpo, do seu cabelo, do seu estilo, da sua maneira de pensar, tudo isso não é fácil, mas eu tenho aprendido a me importar menos. Com a opinião de outras pessoas aleatórias é mais fácil, mas com a opinião de pessoas próximas, pessoas da sua família, não é nada fácil, mas eu tenho aprendido a construir isso em mim e hoje eu acho que eu sou uma pessoa que me importo menos com a opinião dos outros. A 16ª coisa que eu aprendi é a respeitar a minha história. Isso com certeza não é fácil para ninguém respeitar toda a sua trajetória de vida, porque com certeza tem coisas que a gente não se orgulha de ter feito, tem coisas que a gente gostaria de ter feito diferente, tem coisas que a gente viveu por não ter sido tão madura, não ter, sei lá, amadurecido tanto, mas é muito importante a gente respeitar a nossa história, porque a nossa história é o que fez com que fôssemos como somos hoje. Então, se não fosse aquelas decisões erradas que a Isabela tomou lá com seus 15, 16, 17, 20 anos, essa Isabela de 30 anos não seria essa pessoa que ela é hoje. Então, as nossas histórias, as nossas vivências, elas são a nossa bagagem, a gente deve respeitar. Não vou dizer que a gente deve amar e concordar com tudo, acho que é normal que a gente tenha esse sentimento de arrependimento, mas a gente deve respeitar, sim, a nossa história. A 17ª coisa que eu aprendi é a respeitar minhas conquistas também. Eu acho que eu venho de uma realidade de muito autocobrança, porque eu sou muito cobrada externamente também. Então, respeitar, valorizar, priorizar as minhas conquistas não foi algo fácil para mim, não é algo fácil para mim. Eu lembro que quando eu passei no vestibular foi um sentimento muito bom de, poxa, eu consegui, eu estudei, valeu a pena e tudo. Mas que logo depois a gente começa a ser esmagado por sentimentos de, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Não sei. Ah, nem é tudo isso, nem foi tudo isso. Várias pessoas, enfim, né? Muitas coisas você começa a depreciar as suas vitórias e as suas conquistas e isso a gente não pode fazer. Pode ser uma coisa simples como fazer a unha toda semana, fazer a sua sobrancelha, se você é uma pessoa que faz, eu não faço, mas se você é uma pessoa que faz a sua sobrancelha,
pode ser uma coisa simples, mas que nem sempre é fácil para você tirar alguns minutos, algumas horas do seu dia para limpar a sua sobrancelha. Nem sempre é fácil porque a gente vem de uma demanda de muitas coisas que a gente tem que fazer e acaba que a gente acaba não priorizando essas coisas que são importantes para nossa autoestima e deixando de lado. Mas se você consegue fazer os momentos que você consegue fazer, faça e fique feliz pelas suas conquistas, pelas suas pequenas vitórias e pelas grandes também. Gente, eu tô falando assim um pouco anasalado porque eu tô meio gripado. Eu vim de uma semana muito difícil de gripe. A gripe ainda não saiu totalmente de mim, mas ela vai sair. Mas eu tô falando assim por causa disso. A 18ª coisa que eu aprendi foi a abrir mão das coisas. Abrir mão das coisas não é fácil. É muito complexo, é muito complicado. Mas é muito necessário também quando a gente está vendo que algo não está evoluindo do jeito que a gente gostaria que evoluísse. A gente não se manter preso naquilo, a gente conseguir abrir mão e permitir que novas coisas cheguem até nós. A 19ª coisa é algo que eu ainda estou colocando em prática, que é exercitar a minha criatividade. Uma das minhas metas para esse ano foi voltar a escrever. E eu confesso que a gente já está quase no meio do ano e eu não consegui escrever nada ainda. Porque eu não tenho me sentido eu tenho me sentido muito desmotivado, não tenho me sentido inspirada a escrever nada que eu realmente goste, mas eu tenho exercitado a minha criatividade de inúmeras formas diferentes. Por exemplo, quando eu vou fazer um slide para a faculdade, eu coloco algo mais criativo, eu tô sempre tentando voltar com essa minha veia artística, porque eu sou muito ligada à arte. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de telas, eu gosto telas não de celular, eu falo telas de quadro, esse tipo de arte. Eu gosto muito de arte em todas as suas maneiras, mas não tenho priorizado isso por conta do tempo e de achar que isso não é algo que vai me agregar tanto, mas é algo que me proporciona um prazer muito grande. Então é algo que eu tenho tentado voltar a apreciar. A 20ª coisa que eu aprendi nesses meus 30 anos é a falar. É muito difícil a gente falar, principalmente quando você não se sente boa o suficiente, não se sente qualificada o suficiente para estar falando. Mas é muito importante que a nossa voz seja ouvida. É muito importante fazer com que a nossa voz seja ouvida pelas pessoas. As pessoas, elas querem, elas precisam de nossa representação, de nossa representatividade. E se você é uma pessoa que consegue falar, se você acha que você tem algo para contar, se você sente que a sua história é importante, que ela iria ajudar outras pessoas, fale. É difícil, mas comece falando, que com o tempo vai ser mais fácil, eu acho. A 21ª coisa que eu aprendi foi a lutar por mim. Não é nada fácil também você tentar. Não é nada fácil esse processo de lutar por você, mas é muito necessário, porque é você por você, sabe? Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai marcar seu médico, ninguém vai marcar seu dentista, ninguém vai ao dentista por você. Você tem que fazer isso por você, você tem que lutar para que o seu melhor possa aflorar cada dia. A 22ª coisa que eu aprendi foi a mudar minhas opiniões, mudar meus destinos, minhas decisões. E isso é muito difícil. A gente vem de um mundo que é muito fácil você já ter uma vida traçada e que nem sempre isso vai acontecer. Às vezes você começa um projeto e você descobre que aquilo não é pra você, que você não quer aquilo. Então você fica nessa, mas eu não posso mudar porque eu já escolhi. Você pode mudar sim, nada te impede de mudar. Mude quantas vezes for necessário, mude quantas vezes você quiser. A 23ª coisa que eu aprendi foi a não superar as expectativas do outro. Na verdade, a não cumprir com as expectativas do outro de maneira geral. O outro que cria suas expectativas para sua própria vida. Deixe eu viver a minha vida em paz. A 24ª coisa que eu aprendi foi a amar documentários. Documentários era um gênero de filme que eu não costumava assistir até os meus 22 anos de idade. E com o passar do tempo eu aprendi a amar esse tipo de arte também, de exposição. É muito legal você assistir um documentário, você vê geralmente o documentário ele é fonte de uma pesquisa, ele é a amostra de uma pesquisa que outras pessoas fizeram, então é muito gostoso você ver ela não ser nomificada, mas ela ser, não sei, sabe, você vê essa pesquisa ela sendo mostrada para você, não através somente de textos, de nomes de pessoas que às vezes é nome X, sabe, a pessoa X, ou nomes fictícios, mas você vê rostos reais. É muito legal, eu tenho gostado muito.
A 25ª coisa que eu aprendi foi a menos amigos é igual a bons amigos. Não é importante, não é necessário que eu tenha meio mundo de amigos, mas que eu tenha poucos amigos que me ajudem, que eu possa estar presente para eles quando eles precisam de mim também. A 26ª coisa é que eu preciso de mim. É muito fácil a gente se perder, a gente querer suprir as necessidades de outras pessoas e não entender que você precisa de você. Você vive por você. É muito importante e eu estou entendendo isso, tenho me, me permitido construir essa relação em mim mesma. A 27ª coisa que eu aprendi e que é muito legal é que ser tia é melhor do que ser mãe. Pelo menos pra mim, pelo menos. Eu nunca não, eu já tive sim vontade de ser mãe, já quis muito ter filhos, mas hoje em dia não é uma coisa que eu queira porque eu tenho outros planos para minha vida e eu sinto que ser mãe não seria uma prioridade para mim. E eu não acho que seria justo ter uma criança que não tivesse 100% do meu amor, 100% da minha atenção. E meus sobrinhos são lindos, são perfeitos. Eu vou lá, pego eles, passo a tarde com eles, levo para passear. Sempre que eu tenho um tempinho disponível, eu tô junto com eles, eu faço tudo por eles. Mas que não necessariamente preciso estar o tempo todo, então isso é muito legal. A 28ª coisa que eu aprendi foi a gostar do silêncio. Não é muito fácil você ficar em silêncio total, porque a gente vive num mundo onde tem muitos ruídos, onde tem muitas distrações, mas o silêncio tem sido algo que eu tenho gostado cada dia mais. A 29ª coisa que eu aprendi foi apreciar a minha própria companhia. É muito legal e quando eu fui na minha psicóloga, uma das coisas que ela me falou foi eu já tinha isso antes, né, o hábito de ter momentos só meus, mas ela me falou que é muito importante eu seguir por essa linha, porque eu preciso ficar um tempo sozinha comigo e com os meus pensamentos. Então uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir em cafeterias ou padarias, tomar um café, às vezes comer alguma coisa e ficar ali comigo, com meus sentimentos, com meus pensamentos, com um livro ou com um celular ouvindo música. É muito legal, é muito gostoso e tem me feito muito bem. E a 30ª coisa que eu aprendi nos meus 30 anos de idade foi que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém pra nada em nenhum momento da minha vida, mas eu quero a companhia de muitas pessoas. Eu quero a companhia dos meus amigos, eu quero a companhia da minha família, eu quero a companhia do meu namorado. Isso é uma escolha minha. No momento em que essas pessoas todas não fizessem bem pra mim, seria fácil que eu será fácil para mim tirar elas da minha vida, porque eu sei que eu não preciso de ninguém, eu sou feliz e eu me basto. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like no vídeo, se inscreverem no canal e deixar um comentário bem legal pra mim. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.